Introdução. Introdução. A adoção das três teorias das idades dos documentos, a partir da segunda metade do século XX, revolucionou a teoria arquivística ao preconizar que os documentos deveriam passar por três fases distintas em todo o seu círculo vital. Não solucionou, porém, o problema da massa documental acumulada nos arquivos. Era necessário ir além da compreensão de que os arquivos custodiavam documentos correntes, intermediários e permanentes, e que cada uma dessas fases, e de acordo com o uso que se fazia dos documentos, corresponderiam aos procedimentos técnicos específicos. Em consequência deste entendimento, a experiência da gestão de documentos é iniciado nos Estados Unidos sob a dominação do Records Magnetic. A gestão de documentos é um conjunto de procedimentos de operações técnicas que fazem a administração pública, consequentemente, em seus arquivos e órgãos durante a eficazes do desempenho das suas atividades. Para gerir documentos em seu sentido mais amplo, significa não só racionalizar e controlar a produção documental, garantir o uso da destinação adequada dos mesmos, mas principalmente assegurar ao governo e ao cidadão o acesso pleno às informações contidas nos documentos, tarefa por excelência dos arquivos. Dentro dessa perspectiva, este manual do instrumento técnico de apoio dos arquivos correntes intermediários arrola conceitos e procedimentos básicos e facilitadores das tarefas dos arquivistas, capazes de determinar a formação qualitativa dos arquivos. Evolução dos arquivos, evolução da arquivística moderna, considerações da ordem histórica e conceitual. A história nos revela que o homem da alta antiguidade compreendeu a importância dos arquivos. Recentes escavações arqueológicas demonstraram a existência de arquivos reais, religiosos, econômicos e privados, orientar o próximo na área, constituído para responder às demandas específicas da época, e esses arquivos refletem nos dias atuais das atividades desenvolvidas por essas sociedades. Os egípcios, gregos e romanos possuíam arquivos bem estruturados. Milhares de papiros egípcios descobriram que os arquivos religiosos locais e privados alcançavam a nossa época. Em Atenas, magistrados tinham seus próprios arquivos instalados no Arqueon, sede de magistratura, e principalmente no Arqueon, a origem da palavra atualmente que todas as linguagens do mundo designam de arquivo. Contudo, os arquivos da antiguidade foram melhor organizados sobre o Império Romano. Além de privados, eclesiásticos, econômicos, foram estabelecidos arquivos de Estado altamente hierarquizados, centrais, religiosos e locais. Com a queda do Império e com o domínio bárbaro, assistiu-se à decadência da progressiva função do ato escrito, processos orais das provas de testemunhas que se impõem na maior parte na Europa. Então, da influência do direito germânico e da queda do geral nível cultural da população em que perdeu o uso da escrita. E nesse momento restringia aos clérigos católicos. A restauração progressiva do direito romano no século XII, expressa o resgate da concepção de arquivos como reservatório de provas ou um arsenal de armas jurídicas destinada para proteger os direitos e privilégios reais e príncipes.
À medida que se desenvolvem os poderes da autoridade central, administrativa do Estado e governo, progressivamente no serviço governamental, tomou-se a iniciativa de criar os seus próprios arquivos, até que os soberanos sentiam necessidade de, no final do século XVI, centralizá-lo em um único local, tornando-os instrumento de governo para o seu uso exclusivo. Essa concepção de arquivo como um instrumento de administração estará em pleno vigor no século XVIII. O primeiro, o primeiro país a organizar o seu acervo nesses termos foi a Espanha, em 1567, mas a Revolução Francesa veio a consolidar o movimento da centralização ao criar a primeira rede de arquivos da era moderna, consagrando-se a partir daí o princípio que os arquivos sejam consultáveis por todos, tornando a concepção grega que permitia que todo cidadão ter acesso ao documento do Estado. Nesse meado do século XIX, o interesse pelo valor histórico dos arquivos era então conservável em função do seu caráter administrativo legal. Ou fiscal. Esta tendência reflete-se ao desenvolvimento da disciplina da arquivística e o modelo da instituição arquivística pública que se constituiu a partir de então, inclusive no Brasil, o Acervo Nacional criado em 1838. A consolidação desse modelo de arquivo histórico resulta da ampliação arquivística da formação de arquivos históricos especializados na administração dos documentos, como testemunho histórico da negligenciava-se o fato que os documentos não são constituídos em razão das necessidades primordiais da administração. A relação a essa orientação limitava ao papel dos arquivos emerge nos meados desse século, quando, após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se uma expansão imediata da produção documental, cujo efeito direito da obstrução, capacidade de gerencial das organizações governamentais. Neste quadro, desenvolveu-se a teoria das três idades e a gestão documental nos Estados Unidos, o Canadá e alguns países europeus, africanos e asiáticos, levando o histórico de desassociados dos interesses da administração pública. A adoção do teorema das três idades a partir da segunda metade do século XX revolucionou a técnica arquivística e, em consequência, o uso dos arquivos e a própria arquivística. Segundo essa teoria, os arquivos passam dos documentos corrente, intermediário e permanente. Os arquivos da primeira idade, ou correntes, têm sobre a sua guarda de documentos frequentemente consultados e uso exclusivo, com forte geradora de cumprido, ainda com a finalidade de motivação da sua criação. Os documentos da segunda idade ou intermediários têm sobre a guarda documentos eventuais da administração que os produziu, devendo ser conservados em depósitos e armazenagem temporária, aguardando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda da permanência. Os arquivos da terceira idade ou permanência têm sua guarda de documentos já cumpriram as finalidades da sua criação, porém devem ser preservados em virtude do seu valor histórico, probatório e informativo para o Estado e o cidadão. Cada um desses estágios corresponde aos procedimentos técnicos, diferentemente e com a reação em cadeia do tratamento, dispensando aos documentos na idade corrente, condicionada de forma direta no desempenho das atividades arquivísticas nas idades intermediárias e permanentes. A partir dessas transformações de ordem conceitual e da prática, a arquivística passa a ser conceituada como conjunto de princípios e técnicas adotadas na produção de organização e do uso dos arquivos.
Em 1974, o Conselho Internacional de Arquivos passou a considerar os arquivos como um serviço de apoio à administração e uma fonte essencial de pesquisa ao desenvolvimento da cultura. No Brasil, a partir da década de 80, iniciou-se a modernização nacional, a modernização do Arquivo Nacional, estabelecendo gradativamente uma mudança do modelo do arquivo histórico tradicional ao incluir a sua ação dos arquivos correntes intermediários da administração federal. Paralelamente, outros, outros arquivos públicos do país, estaduais e municipais, passaram a se desenvolver de programas semelhantes e a se reunir frequentemente nos seminários nacionais de arquivos estaduais e municipais, atualmente em Conferência Nacional de Arquivos Públicos. Esta iniciativa, Estas iniciativas têm como objetivo estabelecer uma maior articulação entre a comunidade arquivística. O esforço do Estatuto Jurídico contemplasse o direito do cidadão à informação governamental e ao dever da administração pública de assumir a gestão e garantir acesso aos seus documentos, que culminaram na aprovação de dispositivos constitucionais do artigo 216 da Lei 8.500 da Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos Privados. Os arquivos de documentos e conceito de características. A constituição dos documentos. O documento é toda a informação registrada em um suporte de material suscetível de ser utilizada para consulta, estudo, prova, pesquisa, pois comprova fatos, fenômenos, formas de vida e pensamentos do homem em determinada época e lugar. O homem moderno atua nos diversos domínios da atividade e suas funções, que desenvolve levantamento de emitir ou receber uma grande quantidade de informações, registrar no suporte do material, criado assim um documento de arquivos. Essa criação não constitui um fim em si, ela responde, antes de tudo, a uma necessidade de informações que permite ao homem agir e decidir, provar e atestar, manter ou estabelecer direitos, analisar perspectivamente os fatos, as ações e objetivos, etc. Documentos que Documentos de arquivo são todos o que produzem ou produzido ou recebido por uma pessoa física ou jurídica, política ou privada no exercício de suas atividades, constitui elementos de prova ou de informação que foram de um conjunto orgânico refletindo as atividades que se vincularam, expressando os atos dos seus produtores no exercício de suas funções, assim a razão da sua origem ou função pela qual são produzidos e que determina sua condição do documento de arquivos e não a natureza do suporte do formato. Documentos públicos são todos os documentos de qualquer suporte de formato produzido dos seus recebidos por órgão governamental ou condução das suas atividades. São também documentos públicos aqueles produzidos e recebidos na instituição de caráter público e por entidade privada responsáveis pela execução dos serviços públicos. Característica do arquivo. De acordo com seus diversos elementos, formas e conteúdo, com os documentos que podem ser caracterizados segundo o gênero e a espécie. A característica de quanto ao gênero, os documentos podem ser definidos segundo o aspecto da sua representação dos diferentes suportes. Documentos textuais são os documentos manuscritos, datilografados ou impressos. Documentos cartográficos são documentos sem forma, dimensões e variáveis, com conteúdo de representação geográfica, arquitetônica ou de engenharia, exemplo de mapas, plantas e perfis. Documentos iconográficos são em suporte sintético para parecer
emulsionado ou não, contendo imagem estática, exemplo, fotografia, dispositivo de ampliação e negativas de fotográficos, desenho e gravuras. Documentos filmográficos são documentos em películas cinematográficos e fitas magnéticas de imagem de tapes conjugadas ou não trilhadas sonoras com as pelotas e dimensões variáveis, contendo imagens em movimento, filmes, fitas videomagnéticas. Documentos sonoros são os documentos com dimensões e rotações variáveis, contendo registros fonográficos, exemplos, discos, fitas automagnéticas. Documentos micrográficos são documentos em que o suporte filmógrafo resultante micro-reprodução de imagens mediante a utilização de técnicas específicas, exemplo, rolo, microficha, jaqueta, 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 sei lá, e cartão e janela. Documentos informáticos são documentos produzidos e tratados e armazenados em computador, disco flexível, disquete, disco rígido, Winchester e disco óptico. Características da espécie. O documento pode ser caracterizado segundo sua espécie formal, ou seja, as espécies de documentos são definidas tanto na razão da natureza pelos atos que lhe deram origem, tanto à formação de registro de fatos, tomando como base os fatos administrativos mais comuns em nossa estrutura de governo. Temos atos normativos, são as regras e normas expedidas por os autores administrativa, exemplos, medida provisória, decreto, estatuto, regimento, regulamento, resolução, portaria, instrução normativa, ordem de serviço, decisão, acordo, despacho decisório. Atos enunciativos são opinativos que esclarecem os assuntos visando a fundamentar uma solução, exemplo, parecer, relatório, voto, despacho, interlocutor. Atos assentamentos são configurados como registro consubstanciado assentamentos sobre os fatos ou ocorrência, exemplo, apostila, ato, termo, ato de infração. Atos comprobatórios são que comprovam os assentamentos, decisões, etc. Exemplo, translado, certidão, atestado, cópia autêntica ou idêntica. Atos de ajuste são representados de acordos que a administração pública federal, estadual ou municipal é a parte, exemplo de tratado, convênio, contrato, termos, transação e ajuste, etc. Atos de correspondência, objetivo da execução dos atos normativos em sentido amplo, exemplo, aviso, ofício, carta, memorando, mensagem, edital, intimação, exposição de motivos, notificação, telegramas, telefax, alvará e circular. Conceito de arquivo. Arquivo é um conjunto de documentos produzidos ou recebidos por órgão público de instituição de caráter público, na entidade privada e pessoais físicas em decorrência no exercício das suas atividades, qualquer que seja o suporte da informação. Caracterização dos arquivos. De acordo com a natureza da entidade produtora, os arquivos
classificarem em órgão público e privado. Os arquivos públicos são um conjunto de documentos produzidos ou recebidos no exercício da sua atividade por órgãos públicos no âmbito federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, em decorrência das suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. São também públicos de conjunto de documentos produzidos ou recebidos por instituição de caráter público e por entidades privadas encarregadas na gestão do serviço público. Arquivos públicos designam também as instituições arquivísticas governamentais incumbidas da gestão do recolhimento dos documentos produzidos pelo poder público, bem como pela preservação do permanente acesso. Exemplo do Arquivo Nacional do Arquivo Público é o Distrito Federal, nos estados de Minas Gerais, Arquivo Municipal do Rio Claro, etc. Considera-se os arquivos privados são os conjuntos documentais produzidos e recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência das suas atividades, isto é, pessoas e instituições eclesiásticas, corporativos, empresários, etc. Gestão de documentos. Conceituação. Em cada órgão governamental é armazenado valioso patrimônio público em seus documentos essenciais para o governo e cidadãos aos quais servem. Tais documentos são primordiais para o planejamento administrativo do controle de operações governamentais. Por isso, refletem uma condução das suas funções públicas, contém informação de sua origem, desenvolvimento, execução de programas governamentais que mostram sua estrutura organizacional e estado dos seus modelos e procedimentos de maneira como o governo utiliza os recursos públicos. Tal e outra importância recursos do governo, seus documentos devem ser gerados e assegurados eficiência e economia. Considera a gestão de documentos como um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes a atividades de produção e transmissão do uso da avaliação do arquivamento dos documentos em fase corrente intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. A gestão de documentos é operacionalizada através do planejamento, das organizações do controle, da organização de recursos humanos e do seu espaço físico, dos equipamentos, com o objetivo de aperfeiçoar e simplificar o círculo documental. Objetivos. A gestão de documentos tem como os seguintes objetivos: assegurar a forma eficiente de a produção e a administração da manutenção e a destinação dos documentos, garantir que a informação governamental esteja disponível quando ou onde seja necessário ao governo e aos cidadãos, assegurar a eliminação dos documentos que não tenham valor administrativo, fiscal ou legal ou para pesquisa científica, assegurar o uso adequado, micrografia, dos procedimentos automatizados e dados de outras técnicas avançadas em gestão da informação. Contribuir para o acesso da preservação de documentos que mereçam a guarda permanente por seus valores históricos e científicos. Fase. As fases são básicas da gestão de documentos: produção, utilização e destinação. Na primeira fase de produção de documentos, reflete re, é, a produção de documentos refere-se ao ato de elaborar documentos em razão das atividades específicas de um órgão ou setor, e nesta fase deve ser otimizada a criação de documentos, evitando-se na produção daqueles essenciais, diminuindo o volume a ser no manuseio controlado, armazenado de elementos, garantindo assim um adequado recurso para reprografia e automação. Essa fase composta de seguintes elementos: elaboração e gestão de fichas, formulários de correspondência, controle de produção e difusão dos documentos do caráter normativo, utilização do processo das palavras do texto. Segunda fase, utilização de documentos, refere-se ao fluxo do percurso pelos documentos necessário ao cumprimento da função administrativa, assim como sua guarda após acessar o seu trâmite. Essa fase envolve métodos de controle
relacionados às atividades do protocolo e às pesquisas específicas para a classificação, organização e elaboração dos instrumentos de recuperação da informação. Desenvolve-se também uma gestão de arquivos correntes intermediários e a implantação de sistemas de arquivos. Opa! Que bom que eu sei onde eu tô. Utilização de documentos refere-se ao fluxo percorrido pelos documentos. Essa fase é composta pelos seguintes elementos: elaboração de gestão de fichas e formulários de correspondência, controle de produção, da difusão do documento de caráter normativo, utilização de processadores para palavras e texto. Segunda fase, utilização de documentos. Refere-se ao fluxo percorrido pelos documentos necessário para o cumprimento da sua função administrativa, assim como a guarda após cessar o seu trâmite. Esta fase envolve métodos de controle relacionados a atividades de protocolo, as técnicas específicas para a classificação, organização e elaboração de instrumentos de recuperação da informação. Desenvolve-se também a gestão de arquivos correntes intermediários na implementação de sistemas de arquivos e da recuperação da informação. Destinação de documentos envolve as atividades da seleção da fichação e os prazos de guarda para os documentos, ou seja, implica decidir as quais os documentos a serem eliminados e as quais serão preservados permanentemente. Níveis de aplicação. Segundo a Unesco, a aplicação de um programa de gestão de documentos públicos pode ser desenvolvida em 4 níveis. Nível mínimo: estabelecer um órgão que deve contar, ao menos, com um programa de retenção e eliminação de documentos estabelecido pelos procedimentos para recolher a instituição arquivística pública, aquele com valor permanente. Níveis mínimos de ampliação, completamente ao primeiro, com a existência ou de mais centros de arquivamento intermediário. Nível intermediário compreende-se os 2 primeiros, bem como a adoção de programas básicos da elaboração de gestão de formulários correspondente à implantação dos sistemas de arquivos. Nível máximo inclui todas as atividades descritas, complementadas por gestão de diretrizes administrativas, telecomunicações e do uso de recursos da informação. Gestão de documentos correntes, estabelecimento de normas para o tratamento de documentos de fase corrente, permite aproveitar ao máximo a informação disponível e necessária à tomada de decisões, bem como os recursos humanos e matéria existente, como as normas que visam aumentar a eficiência administrativa, facilitar a recuperação rápida dos documentos e informações nela contidas, racionalizar sua guarda e a conservação. Documentos correntes é aquele que é necessário desenvolver das atividades da rotina de uma instituição, por consequente, procedimentos realizados para sua classificação, registro e atuação de controle, tramitação, expedição e arquivamento tem como objetivo de facilitar o acesso de informações nele contidas e esse conjunto de operações e técnicas e características de serviços de gestão de documentos correntes nas administrações públicas, privadas da unidade responsáveis por tais serviços são intitulados um protocolo de arquivo, arquivo de comunicação administrativa, serviço de comunicação, etc. Atividade de protocolo: conjunto de operações visando o controle de documentos que tramitam em órgão, de modo de assegurar a intermediar a localização e recuperação dos mesmos, garantindo assim acesso à informação, recebimento e classificação, efetuar a separação dos documentos recebidos oficiais, ostensivos ou sigilosos do particular. Documentos de natureza sigilosa ou particular deverão ser encaminhados a respectivos destinatários
Os documentos de natureza ostensiva deverão ser abertos, analisados, verificando se há existência ou não de seus antecedentes. Em casos de afirmativo, providenciar a junta e, em caso negativo, classificá-lo de acordo com os assuntos tratados. A classificação da operação intelectual consiste em analisar e determinar um assunto do documento. Determinando o assunto, deve-se escolher conforme o Código de Classificação dos Documentos, adotando a categoria na qual o documento será classificado, atribuindo-lhe respectivo código numérico de referência que permita ser recuperado posteriormente. Registro de atuação de controle de tramitação e movimentação coloca-se na capa do procedimento um carimbo, um protocolo, o número da data de entrega, anotar o código de classificação, o resumo e o assunto e proceder à distribuição das unidades administrativas destinatárias. A ficha de protocolo, em geral, deverá ser elaborada em 3 vias, contendo os seguintes dados: número de protocolo, data de entrada, origem de espécie, número de data do documento, código e resumo do assunto e data da primeira distribuição. A primeira via deve ser arquivada em ordem numérica cronológica, numérica do processo do ano de atuação. Segunda via, em ordem alfabética, pessoa física ou jurídica. E a terceira via, alfabética, pela referência do assunto. Recomenda-se que os documentos deverão ser distribuídos em unidades administrativas destinatárias e compartilhadas por uma guia encaminhada para elaborar as 2 vias. Para serviço de responsável para as atividades de protocolo concebido na atuação de dados, que tenham controle do movimento do documento que passa a prestar informações sobre a utilização dos mesmos. Faz-se necessário que as unidades administrativas do órgão devem enviar diariamente esse serviço e a primeira via as guias de encaminhamento utilizadas. Expedição ao receber a correspondência para expedir, recomenda-se verificar se não foi feita as folhas ou anexo, numerado de datas, correspondências no original das suas cópias, preparar envelopes, expedir o original e encaminhar as cópias ao setor de arquivamento. As atividades do arquivamento dos documentos correntes são várias rotinas que envolvem o arquivamento de um arquivo em uma fase corrente. Do cuidado do dispensado a cada delas depende do bom atendimento ao usuário. Expressão: procede-se à leitura de um despacho, verificando o fato do documento destina-se ao arquivamento ou deverá obedecer uma rotina de trâmite pré-estabelecida. Nem sempre os documentos são encaminhados ao arquivo com a finalidade de ser arquivados, mas anexado ao apesar dos outros e simples para ser fornecidos de uma informação. A análise de determinar sobre a codificação deverá ser arquivada os documentos e que a referência dos cruzamentos será necessário caso não se trate de um documento já o documento já classificando pelo serviço do protocolo. A classificação ocorrerá nesta etapa. Ordenação ao dispor dos documentos de acordo com a codificação, separando-os por guias de ordenação, fichas em escandios e classificadores. Arquivamentos. Arquivamentos insere um documento de unidade de arquivamento pré-estabelecido. Recomenda-se muito cuidado nestas etapas, pois o arquivamento inadequado de um documento impossibilitará sua localização. Em empréstimo de consulta, retirar-se o documento de acordo para o empréstimo, fornecimento de informações para a realização
de uma junta aconselhando-se a utilização para essa guia de substituição do documento, indicando-se para quem foi emprestado da data do setor ou de outro processo juntado. Métodos de arquivamento. A escolha de um método de arquivamento deve considerar características dos documentos a serem classificados, identificados aos aspectos pelo qual os documentos são mais frequentemente consultados. Os métodos básicos de arquivamento mais comumente, comumente utilizados são os seguintes: alfabéticos, quando o elemento principal para a recuperação da informação for o nome; geográfico, quando os elementos principais para a recuperação da informação for um local, cidade, estado ou país; numérico simples, quando o elemento principal para a recuperação da informação for número de documentos; número cronológico, quanto ao número de documentos vier associar a data; ideográficos, quando o elemento principal para a recuperação da informação for o assunto de ordenação dos assuntos, deverá seguir a modalidade alfabética, dicionária, enciclopédica ou de números decimais ou duplex. Agora, avaliação de seleções de documentos. Conceituação. O processo de análise de seleção de documentos que visa estabelecer prazos para sua guarda de fase corrente, intermediária e destinação final, ou seja, eliminação ou recolhimento da guarda permanente. Objetivo: nenhum documento deve ser conservado por tempo maior que necessário para cumprir sua atividade que o geram, e assim a racionalização do ciclo documental para do ciclo documental será alcançada com os seguintes objetivos: redução ao essencial da massa do documental dos arquivos, aumento do índice de recuperação. Para maior detalhamento, a aplicação deste método em suas modalidades, vê o anexo 3, bem como as regras de alfabetação e anexo e as regras de alfabetação, né? Garantir a condição de conservação dos documentos de valor permanente, do controle do processo de produção documental e orientando o emprego do suporte adequado aos registros de informação, ampliação do espaço físico para arquivamento, aproveitamento do recurso humano de material, garantir uma construção de patrimônio arquivístico correta, efetivação da avaliação. Com a base teórica das três idades, a aplicação dos critérios da avaliação efetivamente com a fase corrente e a fim de se distinguirem os documentos de valor eventual na eliminação secundária daqueles de valor informativo e probatório, deve-se evitar a transferência do arquivo intermediário em um arquivo de documentos e não tenham anteriormente avaliados, pois o desenvolvimento do processo de avaliação e seleção desta fase de arquivamento é extremamente criterioso do ponto de vista técnico e gerencial. A composição da equipe técnica, a complexidade da abrangência do conhecimento exigido no processo da avaliação de documentos de arquivo requerem para o estabelecimento de critérios de valor e de participação das pessoas ligadas a diversas áreas do profissionais, como justificava para essas exigências. Verifica-se a necessidade de se identificar a utilidade
das informações contidas no documento. Assim, na tarefa de avaliar, deve deve-se constituir equipes técnicas integradas por arquivistas responsáveis pela guarda dos documentos. A autoridade administrativa conhecedora da estrutura do funcionamento do órgão que seja subordinada ao setor responsável pela guarda dos documentos. Profissionais da área jurídica, profissional na área financeira, profissional ligados ao campo do conhecimento que trata os documentos do objetivo de avaliação do historiador em economia, engenheiro, sócio, médico, estatístico. Pré-requisito para realizar a avaliação, apoio da administração do superior, a que esteja subordinado ao arquivo, conhecimento da estrutura dos funcionários dos órgãos, considerando inclusive sua evolução histórica, e levantamento bibliográfico necessário. Conhecimento das atividades típicas da gestão de documentos e arquivos permanentes. E reunião das informações sobre o sistema de classificação adotado, tipos de documentos e assuntos neles contidos. Reunião de dados relativos à qualificação, frequência de uso de taxas de crescimento dos documentos, análise das conclusões do armazenamento, estado de conservação e custo de manutenção dos depósitos de arquivos, levantamento dos atos referentes aos processos de eliminação efetuados anteriores e análise do perfil dos usuários dos arquivos. Prazo de guarda dos documentos, período que o documento deve ser mantido nos arquivos correntes intermediários. O prazo de guarda vincula-se à determinação do valor do documento de acordo com os seguintes fatores: frequência de uso da informação contida nos documentos, existência das leis e decretos que regule a prescrição legal dos documentos, prazos prescricionais, existência de outros fatores com as mesmas informações, documentos recapitulativos, necessidade de guarda dos documentos por precaução, em virtude das práticas administrativas e prazos precaucionais, valorização dos documentos para a aplicação de critérios de avaliação dos documentos do arquivo. Deve-se identificar os seus valores primários e secundários. Os valores primários referem-se ao valor do documento que apresenta para a conservação de fins explícitos a que se propõe e tendo em vista o seu uso em fins administrativos, legais e fiscais. Documentos que testemunham a política de procedimento adotada para o órgão de desempenho das suas funções que possuem um valor administrativo e que envolve a proteção de direitos de curto ou longo prazo, tanto no governo quanto ao terceiro, que possuem um caráter probatório, apresentam valor legal ou jurídico, e os documentos relativos à operação financeira e à comprovação das despesas e receitas, ou seja, aqueles que registram o controle do orçamento tributário e contábil e possuem um valor fiscal. O valor secundário refere-se à probabilidade e o uso documentário para fins determinantes daqueles que para os quais foram originalmente criados. Documentos para ser considerado de fonte de pesquisa de informação para terceiros e para sua própria administração. 5.8. Características dos documentos de acordo com o prazo da guarda. A guarda eventual são os documentos inerentes aos passageiros que não possuem um valor administrativo e jurídico para o órgão. Reserva de material de divulgação de terceiros. Convites e correspondências recebidas que são relacionadas com o seu desempenho de nenhuma atividade do órgão para temporária são aqueles que prevalecem do interesse administrativo com determinante de seu valor, consequentemente do prazo de retenção
E neste grupo estão incluídos, por exemplo, os documentos, cujos textos tenham sido produzidos em sua totalidade parcialmente e as informações essenciais se achem recapituladas em outros, que apresentam repetições de informações de qualidade técnica inferior, que sejam cópias duplicadas dos originais destinados à guarda permanente, que mesmo os originais detêm interesse administrativo apenas para determinado tempo, período. Guarda permanente são documentos do valor probatório, isto é, relativos a direito tanto para as pessoas físicas ou jurídicas, quanto à coletividade do valor informativo sobre as pessoas, fatos ou fenômenos considerados certificadamente relevantes quanto ao órgão público, e a guarda permanente deve-se abranger documentos relativos à origem dos direitos e objetivos da instituição, exemplo, atos de criação de decretos, portarias, resoluções, atos constitutivos, estatutos, contratos sociais, alvarás, documentos relativos aos direitos patrimoniais, documentos que reflitam a organização e o desenvolvimento da instituição. Exemplo, todos os atos que digam a respeito da sua organização, funcionamento, regulamento, regimento, planos de projeto e programas que tratem de sua atividade fim, gráficos organográficos, fluxograma, acordos e convênios, ajuste, ratas e relatórios de direção de correspondência que trata a sua atividade fim, documentos visuais, sonoros referentes a atos da vida, instituição, exemplo, programas audiovisual, ampliação bibliográfica, filmes, fitas magnéticas sobre a comemorações, solenidades e obras. Documentos que firmam a jurisprudência, exemplos de pareceres normativos apreciados judicialmente e administrativamente e que possuem características inovadoras e não encontradas nos textos legais. Documentos relativos à administração pessoal, exemplo de acordo e ajustes salariais, planos de remuneração, classificação de cargos, pastas de assentamentos funcionais, processo de aposentadorias. Documentos que respondem às questões de termos científicos relacionados à atividade específica da instituição, exemplo, projeto de pesquisa, marcas de patentes, plantas, manuais e relatórios técnicos, documentos de divulgação, promoção da instituição, dos quais devem ser guardados em menos de um exemplar como amostra, exemplo de folhetos, boletins, formulários, cartazes, convites e postais. Documento cujas características extrínsecas estejam de valor artístico e cultural. Exemplo de documentos que têm como vinhetas, iluminárias, cartilhas, espécies ortografias obsoletas. A variação de acervos acumulados. O processo da variação de acervos acumulados possui características especiais, dependendo das condições em que se encontram, pois se trata de arquivos cuja organização não se deu em função de um arquivo de programa de gestão, de documento de que propicia-se um sistema de classificação de assuntos, possibilitando a elaboração de instrumentos adequados para a recuperação da informação e avaliação. O procedimento a serem adotados visa em função de situação do acervo, bem como a forma pelas quais este interrelacionado com os demais conjuntos de documentos da instituição. De maneira geral, procedimentos de serem adotados são os seguintes: diagnóstico de datação de acervos, elaboração com a finalidade de obter dados quanto ao estado de conservação de documentos, são as formas de classificação de arquivamento,
adotado originalmente, nos quais os instrumentos de recuperação da informação incluem-se na listagem de recolhimento. Quanto houver, quanto elaboração de um quadro, elaboração de um quadro de assuntos da etapa realizada a partir da instrumento de recuperação da informação existentes, da identificação do documento ou mediante a pesquisa e levantamento de legislação do órgão produtor para o conhecimento de suas funções e atividades. Esses estudos nortearão a definição dos descritores dos quadros de classificação do assunto assim, com as séries e subséries dos seus fundos documental. A pesquisa dos prazos e da guarda a partir dos quadros de assunto, bem com base na legislação das entrevistas realizadas nas unidades administrativas da instituição, chega-se ao estabelecimento de prazos de guarda em virtude de uso que se faz dos documentos e das suas determinações legais. Relatório da avaliação. Instrumento contendo descrição sumária, metodologia adotada. Metodologia adotada na avaliação do quadro de assuntos e prazos que guarda o estabelecimento as propostas de destinação, respectivamente justificativas. Resultado da avaliação de documentos deverão ser divulgados em caso de órgãos públicos e publicados no Diário Oficial para que o prazo de 60 dias, 90 dias úteis possa se pronunciar a respeito. Tais resultados terão de ser aprovados pela perspectiva da instituição arquivística pública antes da eliminação de documentos, de acordo com o artigo 9 da Lei 8.559, de 8 de janeiro de 1991. Avaliação como parte do programa de gestão de documentos. Avaliação que constitui o elemento vital de um programa de gestão do documento que permite racionalizar o fluxo do documento nas fases correntes, intermediária, facilitando a construção dos arquivos permanente, implementação de um programa de gestão de documentos, viabilizando o acesso da informação. O processo da avaliação segue dos procedimentos visando alcançar resultados mais amplos, como a elaboração de uma tabela de temporalidade de documentos, para a elaboração dessa tabela e nela desenvolver as atividades diagnósticos, situação dos arquivos que levam à produção documental, realizado mediante as pesquisas junto às unidades administrativas, produtoras e acumuladoras de documento, tem como finalidade obter dados sobre as condições dos arquivos e no que se diz a respeito da tramitação do arquivamento dos arquivos. Código de classificação dos documentos de arquivo elaborado a partir do assunto de toda a legislação, refere-se à instituição e levantamento da produção documental e de entrevista de juntos de atividades administrativas. Tem como objetivo garantir a informação e o tratamento do documento e a rápida recuperação das informações. Levantamento dos prazos de guarda, feito como base do levantamento de produção documental, com um conjunto de classificação dos documentos de arquivo nas entrevistas junto às unidades administrativas para a instituição responsável pela sua produção ou acumulação dos documentos e na sua pesquisa da legislação em vigor. Propor uma destinação elaborada a partir para o levantamento de dados e guarda, estabelecer preservação e
ou eliminação dos documentos. Concluídas essas atividades, os dados referem-se aos assuntos e aos seus respectivos prazos de guarda para a destinação deverão ser esquematizados uma tabela de temporalidade de forma a orientar o trabalho dos teóricos, dos técnicos na prática da avaliação do documento. Tabela de temporalidade é um registro esquematizado no ciclo documental do órgão, sendo elaborado após uma análise de documento aprovada pela uma autoridade competente. A tabela determina um prazo de guarda dos documentos do arquivo corrente em sua tramitação de arquivo intermediário e os critérios para microfilmagem, eliminação ou recolhimento ao arquivo permanente. Dado básico serve como incluir a tabela de temporalidade. Nome do órgão da unidade administrativa, espécie do assunto do documento, existência de vias ou produção de setores, prazo de guarda nos arquivos correntes intermediários, destinação, resultado da aplicação da tabela de temporalidade, facilidade em distinguir os documentos de guarda temporária dos guardas permanentes, eliminação imediata do documento cuja a guarda não se justifique, racionalização, principalmente em termos econômicos, das atividades de transferência do recolhimento, implementação de um programa de destinação dos documentos, recomendação do quadro do uso de tabela de temporalidade, aprovação por dirigente do órgão pela instituição arquivística pública na sua esfera de competência, publicação do Diário Oficial, atualização do conselho de produção ou suspensão do documento, bem como alteração da estrutura administrativa, tabulação dos dados visando a apuração da porcentagem dos documentos e as suas respectivas formas de destinação, evitando o uso das siglas, ao menos que consista em uma tabela de denominação correspondente, elaboração de relatório, justificando critérios adotados e as modalidades destinadas às propostas. A seleção e o documento realizado no âmbito dos arquivos correntes intermediários por técnicas previamente orientadas, segundo estabelecidas tabelas de temporalidade e nos relatórios de avaliação, a seleção e a separação física dos documentos de acordo com sua destinação. Eliminação trata-se de uma destruição dos documentos cuja a operacionalização dependerá do seu volume, podendo ser elevada a efeito manual através de trituradoras. Transferência de arquivos dos documentos para os seus intermediários, acompanhado de listagem, onde são guardados e cumpridos prazos de guarda de destinação final. Recolhimento. Envio do documento para a instituição arquivística pública, acompanhada por instrumentos de recuperação de informação, bem como vista guarda permanente do seu acesso público. Gestão de documentos intermediários. Encerrado o período de arquivamento da fase corrente, alguns documentos podem ser eliminados imediatamente, mas uma parte relativamente importante desses eventualmente devem ser conservados por um período longo de função, mas em razões legais ou administrativas, nesse caso, não se justifica sua guarda junto aos órgãos que o produziram, pois os documentos ocupavam espaço em locais
onde metros quadrados é extremamente caros. Os depósitos de armazenagem temporária constituem uma alternativa cujo objetivo principal ameniza o custo público e guarda os documentos intermediários racionalizados em espaço físico, equipamentos de recuperação de informação e transferência destes documentos para depósitos e arquivamento intermediário, reduzindo a metade os custos de conservação e toma disponíveis em espaços é, dispendiciosos, utilizando para fins, bem como equipamentos que podem ser destinados à gestão de documentos correntes. E, além disso, favorece as condições de utilização de tais documentos pela administração pública. Atividades desenvolvidas. Responsável pela guarda física dos documentos de uso de pouca frequência, os documentos intermediários atendem às consultas feitas pelos órgãos depositantes, coordenam a transferência de novos documentos em seus depósitos, procede à aplicação em tabelas de temporalidade através de seleção de documentos para sua eliminação ou recolhimento. Coordenam o recolhimento de documentos permanentes para arquivos de terceira idade. Procedimentos administrativos. Os documentos devem ser aceitos para guarda intermediária quando for conhecido seu conteúdo. 6.2, tá bom.